Eu sei que pode parecer bobagem, mas a gente que passa 30 anos num IML aprende a notar os detalhes. Aqueles pequenos sinais que, para quem está de fora, passam despercebidos. Um gemido do encanamento, uma luz que pisca, um barulho seco vindo da câmara fria. Mas teve uma coisa que eu nunca consegui explicar. E não foi um vulto nem barulho estranho, foi um relógio. Era um modelo antigo, desses de ponteiro mesmo, pregado na parede da sala de necropsia. Já estava lá quando eu entrei. Simples, redondo, fundo branco, ponteiros pretos, capinha de acrílico fosco. Na época ainda funcionava, marcava direitinho, mas depois de uns anos parou e ninguém consertou. O pessoal passou a olhar só para os digitais que a prefeitura instalou nas outras paredes e aquele lá ficou esquecido, sempre parado no mesmo ponto, 3h17 da madrugada. Não tinha lógica. A pilha já nem devia estar ali fazia décadas. Virou decoração. A gente até zoava, dizendo que era o relógio fantasma, que só funcionava no horário dos sustos. Até que um dia ele realmente funcionou. Foi numa terça-feira. Estava fazendo a triagem de um rapaz que chegou esfaqueado, crime passional. Corpo jovem, ainda quente. Eu lembro que fui cortar a camisa dele e foi aí que escutei. Tique, tique, tique. Eu paralisei. Um som mecânico, ritmado, baixo, mas muito claro. Me virei devagar. O relógio estava se mexendo. Os ponteiros giravam. Mas o mais estranho é que não estavam indo para frente como seria o normal. Eles estavam voltando, como se o tempo estivesse andando ao contrário, devagar, numa espécie de contagem regressiva. E aí, pararam. 3, 1, 7. Travado de novo naquele horário. Eu fiquei encarando aquilo por uns bons segundos. Achei que estava cansado, ou com febre, sei lá. Continuei o procedimento, preenchi os dados e no laudo assinado pelo legista, a hora oficial do óbito estava lá, 3h17. Coincidência? Pode ser. Uma baita coincidência, mas foi só a primeira. Nas semanas seguintes, o padrão começou a se repetir. Um atropelado na rodovia, um suicídio por enforcamento, uma morte súbita no sofá de casa. Sempre que o corpo era trazido para a mesa, o relógio voltava a funcionar. Os ponteiros giravam devagar e paravam sempre no mesmo ponto. E aí vinha o laudo. Às vezes dava 2 minutos de diferença. Às vezes era exato. Mas o relógio não parecia se importar com o relógio do mundo. Ele marcava o dele. Sempre aquela mesma hora. Sempre naquele mesmo movimento arrastado e silencioso. Eu testei. Juro por Deus que testei. Deixava os corpos na câmara fria por horas, às vezes um dia inteiro. Nada. Silêncio. O relógio permanecia morto. Mas bastava botar o corpo na mesa de preparo. E começava. Tique, tique, tique. Chegou um ponto que aquilo me deixava desconfortável. Eu comecei a cronometrar, a filmar escondido. Mas no vídeo, o relógio parecia normal, parado. Só eu escutava. Só eu via. Ou talvez só comigo ele quisesse se mostrar. E tudo isso durou meses. Um padrão frio, silencioso e cruel. Cada tique era um lembrete de que ali dentro o tempo não anda. Ele para. Até a madrugada em que o relógio funcionou, sem nenhum corpo na sala. Teve uma noite em que eu fiquei sozinho no plantão. Era um domingo de agosto, frio, sem nenhum chamado da polícia, nada de corpo agendado. Só eu, uma garrafa de café velho e aquele silêncio abafado do IML que só quem trabalhou ali sabe descrever. Fiquei na sala de apoio por um tempo, relendo alguns relatórios, tentando manter os olhos abertos. Já devia passar das 2h30. O relógio digital da parede marcava 2h48. Eu lembro porque olhei sem muito interesse. Estava cansado, meio entorpecido pela rotina. Foi quando escutei de novo. Tique. Só um som. Tique, tique. Demorei uns segundos para levantar o olhar. Não queria olhar.
Porque lá no fundo eu já sabia que era ele, o relógio da sala de necropsia, o mesmo que passava meses parado, ignorado, morto. Ele tinha voltado a andar. Levantei devagar, fui até a porta da sala e empurrei só o suficiente para ver. A lâmpada lá dentro estava acesa, bem fraca, aquela luz fria que deixa o branco dos azulejos meio esverdeado. E lá estava ele, o relógio de ponteiro se mexendo, sozinho, sem ninguém naquela sala, sem corpo, sem operação, sem necropsia. E eu fiquei ali na porta parado, observando os ponteiros girarem, devagar, até encostar um por um de novo. Em 3, 1, 7, 3:17 da manhã. Na mesma hora em que eu senti um arrepio seco na espinha, como se alguma coisa tivesse passado atrás de mim. E foi nesse segundo que tudo apagou. Todas as luzes da sala de necropsia, da recepção, do corredor, tudo. Como se alguém tivesse puxado o fio da tomada geral do prédio. Eu fiquei completamente no escuro. A única coisa que se ouvia era o meu próprio silêncio. Aquele tipo de silêncio que não faz barulho, mas pesa. Eu não conseguia me mexer. Não sei se foi medo ou respeito. Só fiquei ali. 1 minuto, 2, talvez 5. O suficiente para sentir o ar da sala mudar, ficar mais denso, mais frio, como se eu não estivesse mais sozinho, até que a energia voltou. As luzes acenderam de uma vez, como se nada tivesse acontecido. Voltei os olhos imediatamente para o relógio. E aí que veio o golpe final. Ele não estava mais em 13:17. Pela primeira vez, desde o dia em que entrei naquele IML, os ponteiros estavam num horário diferente. 3:18. Não era o fim de nada, era o agora. Era exatamente a hora em que eu estava olhando para aquilo. Era como se naquela madrugada o relógio tivesse marcado a minha hora, mas por algum motivo ele não cumpriu. Desde então, nunca mais se mexeu. Tá lá, pendurado, parado em 3:18, 1 minuto depois de tudo. E eu continuo aqui, esperando. Porque se teve uma noite em que ele não anunciou a morte de ninguém, é porque talvez ele tenha marcado a minha. Só não chegou ainda. Quando se fala no IML, sabemos que a morte nunca vem sozinha. Ela sempre traz alguém. Às vezes família, às vezes polícia e às vezes presenças que não têm nome nem registro. Eu já tinha preparado mais de 1000 corpos quando isso aconteceu. E nunca foi esse tipo de coisa que me assustou. Já vi casos violentos, corpos carbonizados, famílias desabando no chão. E mesmo assim, nada disso me preparou para o que eu vi naquela segunda-feira. Era começo de plantão, noite de chuva miúda. O tipo de tempo que só deixa tudo mais lento, mais frio, e a chamada veio tranquila. Mulher, 50 e poucos anos, morte natural. Suspeita de AVC dentro de casa. Sem sinais de violência. Corpo limpo. Caso técnico fácil, como a gente costuma dizer. Eu fui direto para a sala de reconhecimento. Não é onde a gente faz os procedimentos mais pesados. Ali é onde o corpo passa pela última preparação antes de ser entregue para a funerária. É também o lugar onde, durante o dia, os familiares fazem o reconhecimento. Aquele momento em que alguém entra, olha, confirma e desaba. Mas de noite, essa sala fica vazia. Sempre. Tem 3 cadeiras de plástico azul encostadas na parede lateral. Elas estão ali só para uso em horário comercial. À noite ninguém entra ali além da equipe. E mesmo assim, eu sempre sentia um incômodo com aquelas cadeiras. Talvez por estarem viradas de frente para o corpo, sabe? Parecia que estavam esperando. Naquela noite, preparei tudo. Luvas, avental, instrumentos limpos. A mulher já estava ali sobre a mesa de inox. Pele clara, sem trauma aparente, olhar já opaco. Comecei o protocolo padrão.
Conferência ocular, auricular, avaliação das extremidades. O tipo de rotina que você faz no automático. Só que teve um momento, enquanto eu registrava o reflexo pupilar para a foto, que me veio uma coisa estranha. Aquela sensação que às vezes dá quando você acha que tem alguém atrás. Mas não tinha barulho, não tinha nada. Só uma mudança de ar, como se algo tivesse preenchido a sala. Olhei de lado, rápido, e as 3 cadeiras não estavam mais vazias. Juro por tudo que tenho de mais sagrado. Havia um homem sentado na primeira, uma mulher na segunda e algo menor, talvez uma criança, na última. O velho tinha a cabeça baixa, mãos unidas no colo. A mulher usava um vestido escuro, bem escuro, pernas cruzadas. E a figura pequena, não sei explicar. Era um contorno só, meio que sem rosto. Parecia mais sombra do que gente. Eu travei na hora. Fiquei olhando sem saber se meus olhos tinham bugado com o reflexo da luz ou se tinha realmente alguém ali. Olhei para o vidro da sala. A porta estava fechada, trancada como sempre. Do outro lado, o corredor, vazio. A luz do corredor ficava oscilando por causa da chuva lá fora, mas dava para ver que não tinha ninguém. Então, por que aquelas 3 cadeiras estavam ocupadas? Não mexiam, não falavam, não olhavam para mim, só para o corpo da mulher sobre a mesa. E era isso o que mais me dava calafrio. Aquele tipo de atenção. Eles não pareciam tristes, não estavam ali para se despedir. Estavam só observando, como se esperassem alguma coisa. Como se estivessem aguardando um momento certo para fazer algo que não me envolvia. Eu segurei a ficha com força para manter a mão firme. Voltei ao procedimento, mesmo com o ar mais gelado que o normal. Anotei as medidas, corrigi a posição do pescoço, comecei a limpeza do rosto com algodão embebido. Aquilo tudo sempre me deu certo conforto. Técnica, procedimento, regras. Mas agora eu sentia que tinha invadido um espaço que não era só meu. Toda vez que eu olhava de relance, eles estavam lá, iguais, parados, respirando um tipo de silêncio que parecia encher tudo ao redor. Eu tentava ignorar, tentava dizer para mim mesmo que era só cansaço, imagem retida, sei lá. Mas teve um momento que isso quebrou. E não foi com barulho, foi com sincronia. Eu já estava quase finalizando, fazendo uma sutura leve no abdômen. Nada invasivo, só para manter a dignidade visual da falecida. Quando, sem querer, olhei de novo para as cadeiras. O velho tinha levantado o queixo, a mulher tinha descruzado as pernas e a criança tinha virado a cabeça levemente de lado, tudo no mesmo segundo. Pequenos gestos, mas feitos como se respondessem exatamente ao que eu estava fazendo. Eu parei. A agulha ficou ali na minha mão. E por uns segundos, tudo pareceu travar. O barulho da chuva parou de fazer sentido. A lâmpada parou de zumbir. Parecia que a sala tinha sido desligada do mundo. E naquele instante, eu tive uma certeza que nunca senti antes. Eu não estava sendo observado. Eu estava sendo interrompido. Eu queria terminar logo. Aquilo não era medo, não era pavor, era um peso, uma presença atravessando a lógica. Aqueles 3 ali, calados, alinhados, respondendo aos meus gestos, como se tudo fosse parte de um ritual que não era meu. Decidi apressar a finalização. A sutura estava limpa, a pele reposicionada com cuidado. A funerária já tinha deixado a roupa e eu comecei a vestir a falecida, peça por peça, como se estivesse devolvendo alguma dignidade que o tempo havia tirado. Calcei as meias, ajeitei a calça de tecido, abotoei a blusa simples. Por fim, ajeitei os braços dela sobre o peito, um gesto que se faz quase de forma automática. Mas no segundo em que encostei a mão no braço esquerdo dela, eu vi. As cadeiras estavam vazias. Assim, num piscar, sem barulho, sem transição, sem aviso. Onde havia 3 figuras, agora só o plástico azul.
limpo, vazio e perfeitamente alinhado. Meu corpo gelou. Não me mexi. Foi por instinto que olhei de volta para o rosto da mulher. E o que eu vi ali me travou inteiro. A boca dela, que eu juro que estava fechada momentos antes, agora estava levemente entreaberta, como se tivesse acabado de falar alguma coisa, ou como se tivesse tentado, como se tivesse soltado o resto de um suspiro que ninguém ouviu. E aí veio o estalo das luzes, todas ao mesmo tempo. As lâmpadas da sala piscaram, um piscar rápido, mas forte, e quando estabilizaram, tudo ficou ainda mais branco, mais frio, mais mudo. Me afastei da mesa. Larguei o avental, tirei as luvas ali mesmo. Saí da sala sem nem olhar de novo para aquelas cadeiras. Fechei a porta devagar e fiquei parado no corredor, ouvindo o nada. No dia seguinte, tentei racionalizar. Sono acumulado, luz da sala refletindo, sugestão do ambiente. Falei comigo mesmo que o cérebro preenche o que falta. A gente vê coisas que não estão lá porque às vezes a cabeça precisa disso. Mas ainda assim, algo me incomodava e eu não consegui deixar passar. Quando cheguei no plantão da noite seguinte, perguntei para o vigilante se alguém tinha tentado entrar naquela sala durante a madrugada anterior, só para, sei lá, tirar isso da cabeça. Ele franziu a testa. Entrar? Só você, doutor. Por quê? Eu dei de ombros, fingindo que era só curiosidade. Mas ele continuou, como se lembrasse de algo. Agora tem um negócio. Já reparou que toda madrugada as 3 cadeiras de lá ficam certinhas, alinhadas, mesmo quando ninguém usa? Eu nunca mexo, mas de dia às vezes estão meio tortas. À noite sempre alinhadinhas, sozinhas. Eu não respondi nada, só virei as costas e fui lavar o rosto na pia do vestiário. Naquele dia, eu ainda tinha mais 3 corpos para preparar. 3. Mas nenhum deles me fez tremer como aquele que veio acompanhado. Talvez a morte daquela mulher não tenha trazido dor nem trauma, mas trouxe alguma coisa. E naquela sala, naquela noite, eu não preparei só um corpo. Eu preparei um lugar inteiro, que já estava ocupado antes de eu entrar. E até hoje, toda vez que passo por aquelas cadeiras, eu evito olhar direto. Porque no fundo, parte de mim ainda acha que elas estão esperando de novo. Só esperando alguém abrir a porta. Eu nunca gostei do barulho daquele armário. Tinha um rangido metálico esquisito que lembrava a porta de porão antigo, sabe? Mas era só um armário de aço, igual aos outros. Fica na parede do fundo, logo depois da bancada onde a gente organiza os materiais antes dos procedimentos. Eu trabalho no necrotério do IML há mais de 20 anos. Madrugada sempre foi minha escala preferida. Menos barulho, menos gente, menos conversa fiada. Só eu, os corpos e os relatórios. E para ser bem honesto, sempre preferi assim. Mas teve uma época, uns 2 anos atrás, em que eu pensei em pedir transferência. Tudo começou numa noite de chuva grossa, daquelas que o vento faz assovio pelas frestas. Eu estava terminando a limpeza do instrumental, pronto para sentar e preencher os papéis, quando ouvi o barulho. Um teco seco de metal batendo. Olhei na hora para a direção dos armários, e lá estava ele, o número 12, entreaberto. Só que aquele armário, por protocolo, sempre ficava vazio. Era o reserva de emergência. Nenhum material podia ser guardado nele, e a chave ficava sempre comigo, dentro do bolso, com lacre numerado. Na hora, meti a mão no bolso. A chave estava lá, lacre intacto. Fui até lá, achando que podia ter deixado mal fechado no início do turno. Empurrei a porta devagar, o rangido veio daquele jeito nojento que só ele fazia. Lá dentro, nada. Prateleiras limpas, vazias, como devia estar. Fechei, travei, puxei a porta para garantir que estava trancada.
2 minutos depois, eu ainda estava voltando para a mesa quando ouvi clac, o trinco. O armário tinha aberto de novo. Dessa vez eu voltei mais devagar. Olhei de longe. A porta entreaberta, igual antes. Mas quando abri, tinha algo ali. Um par de luvas cirúrgicas, usadas, manchadas com algo escuro nas pontas dos dedos, como se alguém tivesse mexido em tecido encharcado ou coisa parecida. Meu estômago virou. Eu não tinha mexido com corpo nenhum naquela noite. Só limpeza. E aquelas luvas não eram minhas. Joguei no saco de descarte biológico, fechei o armário de novo, travei e tentei convencer a mim mesmo que tinha esquecido ali, que talvez alguém tivesse deixado antes de mim e eu só não reparei. Só que na noite seguinte aconteceu de novo. Dessa vez o barulho foi antes da meia-noite. O mesmo teco, o mesmo rangido metálico. Fui direto, já com a chave na mão. Quando abri o armário 12, quase deixei cair. Não era luva, era um crachá. Um crachá velho, plastificado, com uma foto desbotada. O nome embaixo ainda dava para ler. Era do João Pedro, técnico de laboratório. Morreu num acidente de carro fazia uns 6 anos. Tava de plantão na época, saindo do IML. Eu fui no velório dele. Eu ajudei a preparar o corpo. E aquele crachá estava com ele quando trouxeram o corpo. Tinha sido lacrado junto aos pertences. Isso eu lembro bem, mas agora ele estava ali, dentro de um armário que nunca devia ser aberto e que eu tinha trancado. Naquela noite eu não consegui terminar o plantão inteiro. Pedi para outro colega vir mais cedo, saí mais cedo pela primeira vez em anos. A desculpa que dei foi dor de estômago, mas a verdade é que eu fiquei com medo de dormir ali. E aí começou o acúmulo. Nas noites seguintes, o armário 12 virou um tipo de lembrete maldito. Eu chegava já esperando ouvir o trinco soltar sozinho. E era batata. Entre 2 e 3 da manhã, ele abria, sempre, mesmo trancado. Cada vez, um objeto diferente. Uma caneta de metal com marcas de sangue seco. Um relógio de pulso parado, com pulseira de couro rasgada. Um pedaço de tecido branco, tipo jaleco, com etiqueta de hospital ainda presa. Tudo coisas que, mais tarde, eu identificava como sendo de corpos que tinham passado recentemente pelo IML. Coisas que tinham sido recolhidas, etiquetadas, lacradas e encaminhadas às famílias, mas que estavam voltando. Só que voltando para mim, e sempre pelo mesmo armário. Eu comecei a evitar comentar com os outros. Muita gente ali não leva esse tipo de coisa a sério e eu não queria virar chacota, mas comecei a anotar tudo num caderninho. Horário, objeto, data do falecimento da pessoa de quem aquilo vinha. Estava ficando impossível ignorar e mais impossível ainda era explicar. Na sexta-feira da terceira semana, eu decidi enfrentar aquilo de frente. Naquela sexta-feira eu cheguei no plantão decidido a encarar. Não fiz varredura, não organizei bancada, não liguei nem o rádio ambiente, que às vezes deixo para quebrar o silêncio. Só puxei uma cadeira e coloquei ela de frente para o armário 12. Tranquei, lacrei. Encostei a testa na chave para me lembrar que ela ainda estava ali comigo e esperei. O relógio da parede parecia andar mais devagar. A luz das lâmpadas vibrava de leve, com aquele zumbido baixo que só quem trabalha em ambiente fechado de madrugada conhece. E o cheiro não era de podre, nem de desinfetante. Era aquele cheiro de azulejo molhado, de tempo, de lugar onde o ar não circula direito. 2h49, nada. 3h05, nada. 3h11. O trinco girou sozinho. Não foi rápido, foi bem devagar, como se alguém do outro lado estivesse tentando não fazer barulho. Só que não tinha ninguém ali além de mim. A porta se abriu alguns centímetros. Eu levantei da cadeira sem pensar, mas não fui até lá de uma vez. Esperei mais um pouco com as mãos suando, até criar coragem para chegar perto. Quando abri de vez, não tinha relógio, nem luva, nem crachá.
Só o que parecia ser um saco preto de transporte, do tipo que a gente usa para levar corpo até a câmara fria. Só que esse saco estava vazio, molhado por fora, com uma camada fina de orvalho ou suor, eu não sei. Colapsado sobre ele mesmo, mas com uma forma meio esquisita, como se ainda carregasse peso mesmo sem nada dentro. E tinha um cheiro frio, doce e metálico. Não era de sangue nem de formol. Era um cheiro que não deveria existir. Uma coisa que o corpo entende como errada antes da mente conseguir explicar. Fiquei olhando, sem conseguir mexer um músculo. Aí ele se mexeu. O saco, sozinho, inflou levemente, como se alguém tivesse puxado o ar lá de dentro. E junto veio um som abafado, um gemido curto, quase humano, mas carregado de dor. Como se algo lá dentro estivesse tentando respirar sem pulmão. Minhas pernas falharam. A chave escorregou da minha mão e caiu no chão com um tique seco. No mesmo instante, a porta do armário bateu sozinha, prendendo o saco lá dentro. Fiquei ali parado por mais de 20 minutos, ouvindo nada. Nem rangido, nem chiado. Só o zumbido da luz e o som da minha respiração tentando voltar ao normal. No relatório da noite, escrevi só o básico. Turno encerrado sem ocorrências anormais. Assinei. Saí antes do dia clarear. No sábado, quando voltei para o próximo plantão, fui direto conferir os registros. E foi aí que veio o pior. Um corpo havia sumido da câmara fria na madrugada anterior. Homem, 37 anos. Vítima de atropelamento. Corpo já liberado para a família. Confirmaram que ele havia sido colocado na câmara às 22 horas da sexta-feira. Mas quando foram buscar, pela manhã, nada. As câmeras de segurança não mostravam nada de anormal. Nenhuma entrada, nenhuma movimentação. O nome dele estava no sistema, a papelada toda certa. Mas o corpo sumiu. Ninguém conseguiu explicar. E eu também não. Só fiz o que parecia certo. Voltei até o armário. Abri devagar. Lá dentro, o saco ainda estava lá, mas dobrado com perfeição, como se nunca tivesse sido aberto. Nem vestígio de cheiro, nem marca de umidade. Nada. Fechei de novo. Tranquei. Guardei a chave. E nunca mais comentei nada. Hoje, anos depois, o armário 12 continua ali. Trancado. Vazio. Lacrado por fora. Mas às vezes, em algumas madrugadas, eu ainda sento de frente para ele. E espero, porque tem noites em que o silêncio parece mais pesado do que o barulho. E porque no fundo, eu sei que o armário só está esperando a hora certa para me devolver o que eu não pedi para guardar. Eu já vi muita coisa estranha trabalhando à noite no necrotério, mas teve um caso que eu não consigo deixar para trás. Não teve grito, não teve luz piscando, não teve vulto, só teve uma coisa: respiração. E eu juro por tudo que é mais sagrado, esse corpo respirou. Meu nome é Renato Albuquerque, tenho 39 anos, sou técnico em tanatopraxia há 14. Comecei novo, aprendi o trabalho na prática. E tem uma coisa que todo mundo aprende rápido: o corpo morto não engana. Ele muda de cor, de cheiro, de textura, mas ele não engana. Só que naquela noite, alguma coisa enganou a lógica. Era um sábado, turno noturno, o tipo de plantão que já começa com silêncio e termina com você conversando sozinho. Eu estava sozinho no setor técnico, como de costume. Aquela sala de azulejo branco em tudo, um ventilador velho que nunca desliga e faz um barulho contínuo, tipo um mosquito preso no ouvido da gente. O corpo que chegou era de um homem novo, 27 anos. Caiu de uma obra em construção. Múltiplas fraturas, traumatismo torácico, mas nada que fugisse do padrão. Já preparei gente em condições piores. Comecei o procedimento como sempre: checagem de entrada, higienização, preparo da bomba de infusão, abertura da cavidade, tudo igual.
é um trabalho repetitivo. Quando a gente se acostuma, o som da bomba preenchendo o corpo vira um tipo de mantra. O tempo vai passando e você entra numa espécie de transe, meio técnico, meio automático. Mas naquela noite, cada vez que eu desligava a bomba para verificar a pressão, eu ouvia um barulho estranho, baixo, muito baixo, como se fosse um ar escapando de algum lugar. A primeira vez eu pensei que fosse vazamento na mangueira. Troquei a conexão. Nada. Continuei. Na segunda vez, achei que fosse a válvula. Ajustei. Na terceira, eu parei e escutei com calma. E parecia mesmo um som de ar passando por dentro de um tubo fino, um suspiro, um daqueles bem fraquinhos, tipo quando alguém está dormindo e o nariz entope e o ar sai só pela boca. Foi aí que eu cheguei perto do rosto dele, ia ajeitar as pálpebras. E juro por tudo que ouvi um som escapando pela boca dele, um sopro curto, mas tinha som. Na hora me deu aquele frio na espinha. Mas meu instinto profissional falou mais alto. Chequei tudo. Sem pulso, sem batimentos, olho sem reflexo, corpo rígido, temperatura cadavérica. Ele estava morto. Não tinha nem dúvida. Mesmo assim, sabe quando o corpo não passa confiança? É difícil explicar isso. Mas tem uns que, mesmo com tudo confirmado, a gente prefere não vacilar. Coloquei o tampão nasal, fechei os olhos com as tampas metálicas, sutura leve nos lábios. Tudo certo. Segui com a cavidade abdominal. Foi nesse momento que o barulho voltou. Mais forte, mais claro. Parecia que alguém tentava puxar ar. Com esforço, um som de puxada curta, como quando alguém respira por um canudo entupido. Eu parei na hora. O bisturi caiu da minha mão. Fiquei parado, sem respirar. Eu olhei direto para o peito do morto. Não mexia. Nada. Mas o som estava ali. E não era imaginação. Eu pensei em voltar para ver se a bomba estava funcionando errada. Mas ela estava desligada. Nem ruído de motor tinha mais. O silêncio naquela sala virou outra coisa. Parecia cheio. Como se tivesse alguém além de mim. Como se o ar fosse dividido. É difícil explicar, mas o oxigênio parecia ocupado. Eu me aproximei devagar, meio no automático. E aí eu fiz o que nunca devia ter feito. Encostei o ouvido no peito do morto. Na hora que minha orelha chegou perto, ele soltou um suspiro, um sopro longo. Não foi da máquina, não foi da sala, foi do corpo. Eu pulei para trás. Derrubei o bandejão de aço. Os instrumentos caíram com aquele som metálico que ecoa por tudo. Meu coração batendo alto, garganta seca. Mas os olhos dele continuavam fechados. E a boca estava um pouquinho mais aberta. Não o suficiente para assustar, mas o suficiente para parecer que tinha acabado de soltar o ar. A partir dali, eu não consegui mais tratar aquilo como corpo. Estava morto, eu sabia disso. Mas estava diferente. Aquela mesa, aquela sala, aquele cheiro de formol, tudo ficou mais denso, mais presente, como se o espaço ao redor tivesse apertado. E mesmo com tudo parado, eu sentia o tempo correndo. Cada segundo era um grito abafado no meu peito. Mas eu continuei. Porque se tem uma coisa que a gente aprende nesse trabalho, é que não dá para abandonar. Nem corpo, nem protocolo. A partir daquele momento, eu só queria terminar o serviço e sair dali. Nem conferi se o bisturi caiu no chão ou na maca. Só voltei a costurar a cavidade, mas com a mão meio trêmula. Cada ponto que eu dava, eu sentia como se o corpo estivesse desconfortável. É estranho dizer isso, mas era como se o tecido não fosse só pele, fosse resistência. Mesmo sem som, o ambiente estava vivo. O silêncio era quase barulhento, e mesmo com o ar-condicionado ligado, o ar parecia morno, pesado, cheirava a formol, como sempre, mas também tinha um cheiro úmido que eu nunca tinha sentido antes, quase como hálito. A última coisa que eu fiz foi vestir o corpo. Ajeitei o lençol, fui puxando até o queixo, devagar,
como sempre faço. Eu não encaro os corpos com descuido, sabe? Mesmo quando já estão todos frios, tem uma coisa de respeito que eu levo comigo. Mas quando puxei aquele lençol até em cima, aconteceu. O som veio de novo. Mas dessa vez não foi um sopro fraco. Foi um suspiro, firme, quente, saindo debaixo do lençol e bateu no meu braço. Um ar morno. Eu senti o toque dele na pele. Meu braço ficou todo arrepiado. E aí eu olhei. O lençol subia e descia, lentamente. Eu congelei. Não dava para ser ilusão. Não dava para ser erro técnico. Nem ar preso no pulmão. Nem reflexo post-mortem. O lençol subia e descia, bem devagar, como se tivesse alguém ali respirando. E não era impulso muscular. Não era câmara de ar. Era o mesmo movimento que eu vejo todo dia em gente viva. Inalação e exalação. Só que ali não tinha mais vida. Eu fui recuando até a porta, sem fazer barulho. Cada passo parecia estalar nos meus ouvidos, de tão denso que estava o ar da sala. A vontade era puxar o lençol e confirmar. Mas eu sabia que se eu fizesse isso, não ia ser para ver se ele estava vivo. Ia ser para confrontar uma coisa que não tem explicação. E eu não queria isso. Eu não queria levar esse peso comigo. Então, eu não toquei mais no corpo. Não chequei mais nada. Eu apenas assinei o relatório como sempre. Procedimento concluído sem intercorrências. Foi isso que eu escrevi. Na semana seguinte, aquele corpo foi entregue à família. Velório simples, segundo o pessoal que fez a remoção. Nenhuma anomalia no registro, nenhuma reclamação, nenhuma dúvida. Mas eu, desde aquele dia, nunca mais olhei direto para um lençol estendido sobre um corpo. Eu cubro, ajeito, respeito, mas não encaro, porque agora eu sei. No silêncio dos necrotérios tem corpo que ainda respira, e eu aprendi que o último fôlego nunca vem quando a gente espera. Eu já vi muita coisa que me tirou o sono nesses 20 anos de necrotério, mas nada me perturbou tanto quanto um detalhe, pequeno, um hábito na verdade, um costume que deveria ter morrido junto com o dono, mas não morreu. Era fim de tarde de sexta-feira. Eu estava fechando as pendências da semana quando chegou um corpo de homem, 35 anos, vítima de overdose. Segundo o laudo, morador de rua, dependente crônico. Tinha sido atendido várias vezes no pronto-socorro, pelo que comentaram os maqueiros. Esse aí vinha direto aqui. Vivia roendo as unhas até sangrar. Um tipo ansioso, agoniado demais, disse um deles, enquanto me ajudava a transferir o corpo para a mesa de preparo. A frase ficou martelando. Eu sei que parece irrelevante, mas tem coisa que gruda no ouvido da gente sem explicação. O corpo era magro, pele amarelada, marcas de picada nas veias do braço esquerdo e unhas curtas, bem curtas. Algumas roídas até a carne viva. Tinha um dedo que parecia ter sido mastigado mesmo, com a lateral aberta. Mas até aí era só mais um corpo. Eu já tinha lidado com piores. Naquela noite, quem ficou de plantão fui eu. O resto do pessoal tinha saído para um café demorado e, como já era quase horário de troca de turno, deixaram comigo mesmo. Fiz a conferência dos dados, conferi sinais visíveis, iniciei a limpeza padrão, mas foi aí que notei uma coisa estranha. As unhas pareciam ainda mais gastas do que quando chegaram. E uma delas, que antes estava só curta, agora tinha uma lasquinha quebrada, fresquinha, como se tivesse sido arrancada ali mesmo. Eu encarei aquilo por uns segundos. Tentei lembrar se tinha visto desse jeito logo que o corpo chegou. Achei que talvez fosse só impressão minha. A gente vê muita coisa, às vezes confunde os detalhes. Continuei. Fui fazer a sutura abdominal, aquele ponto padrão depois da necropsia. O lugar estava em silêncio, só com o som do fio deslizando no tecido.
até que escutei um barulho seco, ritmado. Parei o que estava fazendo, olhei em volta. Nada. Pensei que fosse barulho do forro do teto. De vez em quando os dutos fazem uns estalos com a mudança de temperatura. Mas quando voltei a costurar, o som voltou, mais claro. Dessa vez, me gelou o estômago. Era exatamente o som de unha batendo no dente. Quem já roeu unha nervosamente sabe do que estou falando. Aquele estalo rápido, tenso. Me aproximei do rosto do cadáver. A boca estava suturada, do jeito certo, os olhos fechados. Nenhum sinal de atividade. Mas o som parou assim que cheguei perto. Voltei ao que estava fazendo, mas dessa vez com o ouvido mais atento. E ele voltou. Parecia mais próximo, mais dentro, como se estivesse vindo do próprio corpo. Fechei os olhos por um instante e respirei fundo. Pensei em sair para tomar uma água, pensar melhor. Mas algo me fez olhar de novo para as mãos. E foi aí que bateu o verdadeiro desconforto. As unhas estavam visivelmente menores do que antes. E a pele ao redor, principalmente dos dois indicadores, estava vermelha, sensível. Tinha pequenas rachaduras novas, como se alguém tivesse mordido com força. Aquilo não podia ser só o estado em que ele chegou. Deixei os instrumentos de lado e enfaixei as mãos dele com gaze, uma medida simples que a gente faz quando precisa conter movimentação por causa de transporte ou identificação. Só que eu sabia que aquele corpo não ia a lugar nenhum naquela noite. Voltei para a mesa, mas minha cabeça não estava mais ali. Eu estava com a sensação clara de que não estava sozinho e que alguma coisa naquele hábito ainda estava viva. Depois que enfaixei as mãos dele, tentei me convencer de que aquilo era só sugestão, que talvez eu tivesse confundido o estado em que ele chegou. Vai ver, as unhas já estavam daquele jeito e eu só não percebi. Mas essa desculpa não durou muito, porque o som voltou. Só que dessa vez, abafado, como se tivesse algo tentando se mexer por dentro do pano, da faixa. Um ranger surdo, abafado, úmido, como se os dentes dele estivessem roendo tecido. Me aproximei devagar, com o coração pesando no peito. A gaze ainda estava no lugar, mas deformada, umedecida, meio solta nas laterais. E o pior nem foi isso. Quando tive coragem de tirar a faixa, o que eu vi não sai mais da minha cabeça até hoje. As unhas estavam praticamente reduzidas a toquinhos, como se tivessem sido comidas com raiva. A ponta de alguns dedos tinha marcas novas, tecido machucado, e entre os dentes cerrados do morto tinha um fiapo de pele, fresco, enroscado ali como se tivesse sido mastigado há minutos. Foi quando me deu aquele calafrio. Eu sabia que um corpo morto não sangra daquele jeito, e mesmo assim tinha sangue fresco no canto da boca dele, um vermelho vivo, molhado, diferente do tom escurecido que a gente costuma ver. Aquilo me fez recuar de vez. Fechei tudo às pressas, nem terminei os últimos procedimentos. Enfiei o corpo no saco preto, puxei o zíper com a mão trêmula até o final. Só queria que aquilo acabasse, mas o saco tremia, não como um corpo se mexendo, mas como se algo pequeno dentro dele ainda estivesse agitado, como se as mãos ainda buscassem a boca, como se o costume não tivesse morrido junto. E então, de dentro do saco, aquele som de novo. Meus olhos encheram de lágrimas sem motivo. Eu só consegui empurrar o corpo para o refrigerador, travar a porta com a trava manual e sair da sala. Fiquei ali fora, na área técnica, por quase 1 hora, tentando respirar. 3 dias depois, quando fui chamado para entregar os pertences pessoais à família, peguei a carteira dele. Tinha uns trocados, uns papéis velhos, documentos rasgados e um bilhete dobrado várias vezes, escondido no fundo. Escrito à mão, num papel amarelado, estava: "Prometo que um dia vou parar de roer as unhas." Assinado com o próprio nome dele, a letra tremida, como quem escreve mais para si do que para os outros. Eu não falei nada para a família, nem podia. Mas desde aquele dia, cada vez que eu escuto um barulhinho seco de unha contra dente, meu estômago embrulha.
porque tem coisa que o corpo leva tão a sério que nem a morte consegue fazer parar.